Olá, está começando o Jornal da Câmara, com o resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Comissão de Segurança Pública aprova projeto sobre instalação de faixa elevada de pedestres na cidade. CCJ vota contra veto parcial do prefeito ao projeto que determina que condomínios notifiquem casos de violência doméstica. CEI dos Aterros inicia os trabalhos de apuração de descartes irregulares de resíduos da construção civil em Guarulhos. Saiba mais sobre a campanha Abril Verde, que defende a segurança e saúde no trabalho. É o que você confere a partir de agora. A Comissão de Segurança Pública deu aval ao projeto que disciplina a instalação de faixa elevada para a travessia de pedestres na cidade. Um projeto de autoria do vereador Danilo Gomes, do Republicanos, foi analisado pela Comissão de Segurança Pública na reunião do último dia 31. A medida disciplina a instalação de faixa elevada para a travessia de pedestres em alguns locais prioritários. O presidente, Rafa Marques, do MDB, falou sobre o teor da proposta, que recebeu parecer favorável. Um projeto de muito interesse do município, autoria do vereador Danilo Gomes, preocupado com as questões de viabilidade, de mobilidade urbana e, principalmente, nesse caso específico, a faixa de pedestres. Ele propõe uma faixa elevada de pedestres em escolas, hospitais públicos, e a comissão deu parecer favorável, buscando o quê? Adequar a legislação com o modelo que nós temos, principalmente a preocupação em risco de atropelamentos em hospitais, escolas e instalações públicas do município. 3 pareceres foram emitidos pela Comissão de Obras e Serviços Públicos na reunião da última semana. Veja os detalhes. A Comissão de Obras e Serviços Públicos reuniu-se no último dia 31 para analisar 3 itens. O projeto de autoria de Dr. Laércio Sandes, do União Brasil, recebeu parecer favorável. O texto obriga as empresas de transporte coletivo a instalarem banheiros químicos e fornecer água potável nos pontos finais, iniciais e terminais das linhas. Já a propositura, que fala sobre acessibilidade nas construções e a que prevê a isenção de zona azul em ruas estritamente residenciais, foram rejeitadas pela comissão por conta de critérios técnicos. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, votou pela derrubada do veto parcial do prefeito ao projeto que determina que condomínios residenciais notifiquem casos de violência doméstica. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa analisou 8 projetos de lei na reunião ordinária de 31 de março. Os vereadores decidiram derrubar o veto parcial do prefeito ao artigo 3º da lei oriunda da fusão de 2 propostas parlamentares de autoria das vereadoras Janete Rocha Pietá, da Rede Sustentabilidade, e da ex-vereadora Carol Ribeiro. A propositura determina que condomínios residenciais devem notificar órgãos de segurança pública sobre ocorrências ou indícios de violência doméstica e familiar. O presidente da comissão, o vereador Dr. Laércio Sandes, do União Brasil, explicou o motivo da rejeição do veto. O projeto ele foi parcialmente vetado pelo prefeito, ou seja, as regras principais se tornaram lei, com uma única ressalva exposta pelo prefeito de que não imporia obrigação aos condomínios, em multas, etc., em caso de descumprimento, por entender que esse ponto específico teria que ser tratado por lei federal, ou seja, deveria estar disciplinado ou no Código Penal ou no Código Civil brasileiro, que regula a vida dentro de um condomínio. Nós entendemos que não é bem nesse sentido, dá para interpretar de forma diferenciada, e nós podemos legislar de forma suplementar, não tratando de questão penal, questão do condomínio num todo. Os parlamentares mantiveram o veto total do prefeito a 3 projetos, porque tratam de assuntos atribuídos exclusivamente ao Poder Executivo. As propostas abordam a obrigatoriedade de haver profissional de psicologia nas escolas do município, a instituição do Programa Municipal de Atenção à Saúde Mental das Vítimas da Covid-19 e seus familiares e a dispensa dos motoristas de aplicativo de pagar a zona azul pelo período de 30 minutos ao dia. Além dos vetos, a comissão analisou mais 4 projetos e rejeitou 3.
A proposta que permite que vereadores da mesa da Câmara possam integrar qualquer comissão do Legislativo e a que determina a realização de sessões ordinárias às 6 da tarde foram apresentadas por vereadores, quando deveriam ser apresentadas pela mesa do Legislativo. Os vereadores também deram parecer contrário a uma emenda que especifica as faixas de ensino afetadas pelo projeto que proíbe a divulgação de material didático sobre diversidade sexual em estabelecimentos de educação infantil e ensino fundamental da rede pública municipal. Esse ajuste não corrige o vício de iniciativa da proposta, que já havia recebido parecer contrário. Os parlamentares decidiram ainda arquivar o projeto que permite a alteração de nomes de rua após 10 anos da denominação, pois houve mudanças na lei que alteraram o objeto da propositura. Um projeto que propõe aumento do valor da locação social em Guarulhos por meio da fixação do benefício em UFGs passou pela Comissão de Finanças e Orçamento nesta semana. Confira. Em reunião ordinária, no dia 31 de março, a Comissão de Finanças e Orçamento analisou 6 projetos. 2 foram aprovados pelos parlamentares. A comissão emitiu parecer favorável ao substitutivo do projeto que visa ajustar o valor da locação social, fixando-o em UFGs, Unidades Fiscais de Guarulhos. A autoria da vereadora Janete Rocha Pietá, da Rede Sustentabilidade, que propõe o valor de no mínimo 150 UFGs. O secretário da comissão, o vereador Geraldo Celestino, do Mobiliza, elogiou a proposta. Um projeto apresentado por uma vereadora da oposição, né? Mas é muito importante. Hoje eu estava conversando com o secretário de Habitação. A secretaria está tendo dificuldade para estar aí atendendo famílias de baixa renda que perdeu a casa por motivo de algum catástrofe ambiental, ou despejo, ou desemprego. A família chega na Secretaria de Habitação solicitando uma ajuda para o aluguel social e hoje está em torno de R$400, é muito abaixo do que o preço do mercado. Qualquer casa humilde hoje aí está acima de R$500. E é muito importante esse projeto da Janete Pietá, que ela aumenta para 150 UFGs, que dá em torno de R$673. Vou conversar com o prefeito pessoalmente a importância de sancionar esse projeto. Os vereadores também aprovaram um projeto da Comissão de Meio Ambiente que proíbe a queima, soltura e comercialização de fogos de artifício com estampido em Guarulhos. A comissão rejeitou os outros 4 projetos por gerarem despesas aos cofres públicos. As propostas com parecer contrário foram: a instituição da gratificação de desempenho em atividade de motorista e motociclista profissionais pelos integrantes da Guarda Civil Municipal, a inclusão de alunos matriculados em creches conveniadas como beneficiários do Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito, a doação de arma de fogo aos guardas civis que se aposentarem e o fornecimento gratuito de tênis de velcro no kit de uniforme da Rede Municipal de Ensino para alunos com deficiência e autismo. A Câmara de Guarulhos aprovou 3 projetos de lei na sessão ordinária do dia 31 de março. Um dos destaques foi a criação do programa Passe Livre à Internet para os estudantes. A Câmara de Guarulhos realizou a 15ª sessão ordinária do ano, na tarde desta segunda-feira, dia 31 de março. Durante a ordem do dia, os vereadores aprovaram 3 projetos de lei em segunda discussão e votação. O primeiro deles, de autoria do vereador Geraldo Celestino, do Mobiliza, transforma a central de abastecimento do Parque Secap em mercado municipal. O segundo item aprovado cria o programa de passe livre à internet do estudante. A proposta da vereadora Janete Rocha Pietá, da Rede, concede acesso gratuito à internet aos estudantes da rede pública municipal e da educação de jovens e adultos. O último projeto aprovado foi apresentado pela vereadora Karina Soltur, do PSD. A proposta reserva assentos nos veículos de transporte coletivo da cidade a pessoas que estão no espectro autista. Os 3 projetos seguem agora para a sanção ou veto do prefeito. Além disso, ainda foi rejeitado um veto do prefeito em um projeto do vereador Danilo Gomes, do Republicanos, que trata da iluminação dos pontos de ônibus. Com a derrubada do veto, o projeto é publicado pela própria Câmara e se torna lei.
E no próximo bloco, o SEI dos Aterros inicia os trabalhos de apuração de descarte irregular de resíduos da construção civil em Guarulhos. Voltamos em instantes. Se depender da Comissão de Saúde, a cidade passará a contar com um serviço gratuito para recolher animais mortos nas residências. Um projeto assinado por vários vereadores foi analisado durante a reunião da Comissão de Higiene e Saúde Pública no último dia 2. A medida cria o serviço gratuito de recolhimento domiciliar de animais mortos de pequeno porte. O presidente da comissão, Gilvan Passos, do Republicanos, falou sobre a análise do texto. Parabenizar a iniciativa de todos os colegas, né, que tiveram essa propositura. Aprovamos aqui, tanto a vereadora Janete como o vereador Geraldo, aprovamos para que vá ao plenário, porque realmente a gente entendeu que é muito interessante isso. Imagine um munícipe, falece seu animalzinho de estimação, né, que é como membro da família e você não ter o que fazer. Então acho que isso vai ajudar muito a nossa cidade. Gratuidade em estacionamentos de shopping centers e regras para a instalação de internet 5G na cidade. Esses foram alguns dos temas analisados pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico na reunião da última semana. A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico debateu 3 projetos de lei na reunião ordinária do dia 2 de abril. As propostas em pauta tratavam dos seguintes temas: a proibição de venda de bebidas alcoólicas em postos de combustível, a gratuidade de estacionamentos de shopping centers para os clientes que permanecerem no local até 30 minutos e para aqueles que gastarem em compras até 10 vezes a tarifa do estacionamento, além de regras para instalação e licenciamento de infraestrutura de suporte para equipamentos de telecomunicações, como as antenas necessárias à tecnologia 5G, que sejam autorizados, homologados ou fiscalizados pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, incluindo equipamentos de radiodifusão. Os parlamentares decidiram adiar os pareceres às 3 propostas. O presidente da comissão, o vereador Luiz da Sede, do PSD, explicou a medida. Eu e mais o pastor e o Caissara, a gente viu os projetos, mas vamos estudar um pouco mais nesse projeto para que a gente dê o parecer. A gente vai aguardar mais uma semana aí para quarta-feira a gente vê os pareceres que a gente vai dar nesses 3 projetos. A Comissão de Trânsito e Transportes emitiu parecer em 4 projetos na última reunião. Confira o que rolou. A Comissão de Trânsito e Transportes analisou 4 itens na reunião do último dia 2. Porém, todos foram rejeitados por diversas razões. O projeto que obriga a identificação nos veículos oficiais a serviço da Prefeitura e da Câmara recebeu parecer contrário, pois a comissão entendeu que seria uma exposição desnecessária dos agentes e do patrimônio público. 2 itens sobre a Zona Azul, que isentam de pagamento da tarifa os usuários no entorno de hospitais e em ruas estritamente residenciais, foram rejeitados por conta da dificuldade de fiscalização e da medição das áreas a serem beneficiadas com as propostas. A comissão ainda deu parecer contrário ao projeto que concede desconto no IPTU para proprietários de veículos elétricos no município. Durante a sessão ordinária realizada no dia 2 de abril, a Câmara de Guarulhos aprovou 4 projetos em primeiro turno. Entre eles está a criação do Programa de Apoio aos Obesos Mórbidos. A Câmara de Guarulhos realizou a 16ª sessão ordinária do ano na tarde desta quarta-feira, dia 2 de abril. Durante a ordem do dia, os vereadores aprovaram 4 projetos em primeira discussão e votação. O primeiro deles, de autoria da mesa diretora, é um projeto de resolução que regulamenta o regime de adiantamento de despesa na Câmara Municipal. Já o segundo projeto foi proposto pelo vereador Luiz da Sede, do PSD. O item cria o Programa de Apoio aos Obesos Mórbidos, voltado a pessoas inscritas para realizar cirurgia de redução de estômago em unidades da rede municipal. Além disso, foi aprovada a denominação de uma creche como Escola de Educação Infantil Professor Yuji Hirata, apresentada pelo vereador Geraldo Celestino, do Mobiliza, e também uma denominação da Avenida Marginal do Rio Baquirivu como Avenida Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé, iniciativa da vereadora Karina Soutur, do PSD. Todos os projetos ainda precisam da votação em segundo turno.
A SEI dos Aterros iniciou nesta semana os trabalhos de apuração de descartes irregulares de resíduos da construção civil em Guarulhos. A SEI, Comissão Especial de Inquérito dos Aterros, se reuniu pela primeira vez na manhã do dia 3 de abril. O objetivo é apurar irregularidades no descarte de construção civil, na movimentação de terras em obras e averiguar o licenciamento e fiscalização municipal e estadual dessas ações em Guarulhos. O primeiro encontro da comissão reuniu 6 parlamentares que decidiram iniciar os trabalhos, solicitando informações e documentos à Prefeitura e à CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, como explica o presidente da SEI, vereador Júnior Caissara do Novo. Antes de começarmos a aprofundar nessa SEI, eu pedi a solicitação de informações para a CETESB e para a Prefeitura, né, de fiscalizações, autuações, ou que seja durante os 10 anos, de 10 anos para cá, o que veio acontecendo. E isso é muito importante, como eu falei, porque a gente vem numa situação de que uma preocupação até da minha parte, como eu falei com meus amigos vereadores, na questão do Baquerivu, por exemplo. Onde foi essa terra? Onde foi essa terra do Baquerivu? E eu já me preocupo lá na frente daqui 8 anos com essa vinda do trem para cá, para onde vai essa terra que vão tirar para o trem? Então, assim, é uma preocupação do Vilani, mas eu tenho a questão do Rodoanel também, onde eu moro, próximo até. Tem a questão de que será que eles estão fazendo a fiscalização da parte da drenagem do Rodoanel, porque está ficando bacana. Mas e a parte da fiscalização da drenagem, será que está sendo bem feita? Então não é somente uma questão do Vilani, onde nós vamos fundo, sim, para investigar isso, para entender essas questões. Mas vamos entender também essa questão dessas obras gigantescas que estão acontecendo na cidade, para onde está indo a terra, o que está acontecendo, os córregos, essas questões a gente vai estar apurando junto, mas eu preciso, antes de começar com tudo isso, das informações. Serão questionados o licenciamento de aterros, movimentação de terras e deposição de resíduos do município, bem como as fiscalizações por autos de infração desse tipo de ação irregular, incluindo também a intervenção em áreas de preservação permanente e cursos d'água. Os próximos passos da SEI dependem do resultado desses questionamentos. Tem 15 dias no prazo da Prefeitura entregar essa documentação, a CETESB também, mas como é um órgão estadual, né, acaba eles entendendo o que eles achar. Se eles acharem que tem que entregar daqui 10 dias, 20 dias, 30 dias, mas a gente vai estar em cima para entregar o mais rápido puder, para a gente iniciar com essas informações. Além do presidente Júnior Caissara, fazem parte do grupo de vereadores o relator Danilo Gomes, do Republicanos, Alemão do Transporte, do Democracia Cristã, Edmilson Souza, do PSOL, Gilvan Passos, do Republicanos, Joseval Queiroz, do PL, Luiz da Sede, do PSD, Pastor Adalberto, do Mobiliza, Professor Rômulo Ornelas, do PT, Rafa Marques, do MDB e Ticiano, do PSD. Você sabe como surgiu a campanha Abril Verde no Brasil? Ela partiu da mobilização do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Paraná e se espalhou pelo país todo. Conheça os detalhes dessa história com o idealizador do movimento. O Abril Verde é um mês de conscientização sobre segurança e saúde no trabalho. Ninguém melhor para falar sobre isso do que o idealizador dessa campanha, o Adir de Souza, que é presidente do Sintespar, que é o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Paraná. Muito obrigada por ter aceito falar conosco, Adir. É uma obrigação falar mais desse tema. Eu queria que você contasse para a gente, né, como que surgiu a ideia de criar a campanha Abril Verde. Essa ideia do Abril Verde surgiu porque em 2003 a Organização Internacional do Trabalho reconheceu o dia 28 de abril como Dia Mundial em memória das vítimas desse trabalho. Em 2005, dia 28 de abril, que é o Dia Mundial em memória das vítimas desse trabalho, foi reconhecido no Brasil como lei, eu comecei a fazer aqui em Curitiba um manifesto, um ato público. Não falava passeata para não usar essa palavra, passeata, mas coisa de comunista, né? E a gente fazia uma caminhada aqui da Universidade Federal do Paraná até a Boca Maldita, que é local histórico aqui, onde nasceu o primeiro comício das diretas já, foi aqui em Curitiba, dia 12 de janeiro de 1984. E nós fizemos em 2005, 2006, e foi crescendo. Quando chegou em 2013,
em conversa numa plataforma com colegas técnicos de segurança, a gente lembrou que dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. E dia 28 de abril, como Dia Mundial em memória das vítimas de acidente de trabalho, aí, Abril Verde. E aí começamos a fazer. Daí a gente fez um cartaz, eu arrumei uns meninos de marketing aqui, paguei do meu bolso, fiz um empréstimo no Banco do Brasil e começamos a fazer o material. Fazia o cartaz e colocava na internet, a pessoa baixava lá, imprimia e fazia uma foto, eu apoio Abril Verde. E por que a cor verde? A verde porque a cor da segurança e saúde do trabalho é a cor verde. A gente tem alguns dados aqui, são dados, inclusive, praticamente da última década, né? São dados da Previdência Social de 2011 a 2022, que trazem aí um número alarmante de notificações de acidentes. São 7,5 milhões de notificações nesse período, 5 milhões de notificações relativas a acidentes com homens e 2,5 milhões de acidentes com mulheres. Eu queria que você me falasse quais são os acidentes mais comuns e mais recorrentes no ambiente de trabalho. Os acidentes que acontecem, ainda na construção civil, muitos acidentes. Na área de logística, que foi uma área que cresceu esses últimos anos, a área de logística, então tem muitos acidentes. E na área hospitalar. A construção civil, hoje, as grandes construtoras, elas já têm um sistema de prevenção, um sistema de política implantado na empresa. Mas ainda tem aquela pequena construtora, aquela pequena pessoa que vai fazer num bairro lá, 2, 3 sobrados, uma casa e acaba não se cuidando. Ele não chegou nele ainda o conhecimento de prevenção, o uso de equipamentos, o uso do cinto de segurança, a capacitação das pessoas para o trabalho em altura. Então ainda acontece. As formas de prevenção, na verdade, ela vem não só, né? Ela vem de uma conexão entre a empresa que tem que atender aí as normas de segurança no trabalho e também o uso desses equipamentos, né? Tem que haver, então, uma conexão entre a empresa e o trabalhador, os dois têm que estar informados. Como é que é isso? Como é que se fiscaliza também isso? Maravilha, é isso mesmo. Hoje evoluiu muito, melhorou muito, né? A década de 70, quando eu comecei, melhorou muito. E aquela palavrinha que vocês ouvem muito e falam muito, e todo mundo fala, que é uma palavrinha sobre educação. Educação, e hoje em dia a gente está falando de educação e comportamento seguro. Né? Não é uma palestra que a pessoa ouviu de 1 hora, 1 hora e meia, que vai vacinar a pessoa contra o acidente no trabalho. Não. É um conhecimento de criar uma cultura de segurança e saúde no trabalho. Esse o grande trabalho que vocês estão aqui maravilhosamente ajudando a fazer. É sair da bolha, sair da conversa do técnico de segurança, do engenheiro, do médico, do enfermeiro do trabalho e ir para a população, criar uma cultura de prevenção. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.